Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite de domingo, para celebrarmos a Cristo, para cultuarmos o nosso Deus. E faremos isso com toda alegria, com toda satisfação, porque o Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus está entronizado e governa a nossa história, governa a nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nós. Por isso, alegre o teu coração e louve ao Senhor conosco. Adore o Senhor nesse momento. Quero ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, que diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Aleluia! Louvamos o Senhor, esse Deus que tem poder, que é grande, que a Ele toda honra, toda glória e toda adoração sejam dadas. Nesse momento nós vamos cultuar o Senhor e eu quero convidá-lo a fazer isso com alegria. Louve ao Senhor com inteireza de coração, dê o seu melhor nesse momento em louvor e glória e honra ao Senhor. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui adorando o Senhor. Os teus servos, ó Deus, que estão em casa, agora também participam conosco desse culto, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todos os louvores, ó Deus, que serão aqui entoados, que o Senhor, ó Deus, receba com um aroma suave, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre o teu servo, sobre a tua serva, as tuas bênçãos. Renove as forças da tua igreja, ó Deus, renove a força do teu povo nesse momento, que a tua glória, ó Deus, seja, ó Deus, nesse momento, ó Deus, revelada, ó Deus, na nossa vida, na vida do teu povo, que as bênçãos do Senhor, que a alegria, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo
por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, Deus, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, desfaz as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Vamos cantar e glorificar a Deus dizendo, proclamando que Ele é o nosso libertador, amém? Libertador, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, libertador, vamos com o alto lindo coral cantar. Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shalom, meu Deus é Jesus, libertador. Jeová Rafa, Ele me curou, Jeová
Amém, aleluia. Continuando o nosso culto, momento de entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Momento do culto muito especial. Deus nos dá o privilégio de participarmos do seu reino. Nós participamos do seu reino, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, obedecendo o ID do Senhor Jesus. Mas também participamos do seu reino, contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um privilégio muito grande. O melhor investimento do mundo é investir no reino do Senhor, na casa de Deus. Nesse momento eu quero continuar lendo o texto que nós começamos assim o culto lendo, a partir do versículo 14, do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Aleluia! É Davi declarando que é um privilégio muito grande para o povo de Deus trazer uma oferta ao Senhor. Quem somos nós para podermos oferecer algo a Deus? É pela graça do Senhor Jesus, pela graça que o Senhor Jesus recebe as nossas ofertas, não por merecimento. Isso significa que por mais que possamos contribuir, somente será aceito pela graça do nosso Deus. Por isso é um grande privilégio para a minha vida e para a sua vida contribuirmos com o reino de Deus, com a casa do Senhor. Quero lembrar você, membro dessa igreja, membro da primeira igreja da Barra, uma igreja maravilhosa, uma igreja espetacular, mas nós temos feito muitas coisas. Nós temos abençoado missionários que estão no campo. Mesmo no tempo de pandemia, nós continuamos a abençoar os nossos missionários que estão fora do nosso país, missionários que estão aqui no nosso país. Continuamos as obras da igreja, as reformas da igreja, e tudo isso por causa da tua fidelidade, por causa do seu amor, amado irmão, para com a igreja do Senhor Jesus. E eu quero convidá-lo, você que ainda não está vindo no culto presencial, que você possa, agora nesse momento, fazer a sua transferência, ou durante a semana fazer o seu depósito do dízimo e da oferta, ou ligue para mim ou para algum dos presbíteros, que nós iremos até você. Dê uma oferta especial, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu quero orar com você, clamando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse momento. Deus querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agora com muita alegria no coração. Ó Deus, que privilégio maravilhoso de podermos trazer à casa do Senhor um pouco daquilo, ó Deus, que o Senhor nos deu. Como Davi disse, quem somos nós para trazermos alguma coisa ao Senhor? Porque tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, teu é o reino. Ó Deus querido, e da tua mão nós te damos, nós recebemos do Senhor e devolvemos ao Senhor por graça e por misericórdia que o Senhor recebe. Ó Deus, nesse momento queremos trazer, ó Deus, uma oferta especial ao Senhor como gratidão, e louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo na vida da igreja, na vida, ó Deus, dos missionários que estão no campo, na expansão do reino do Senhor. Deus querido, eu quero pedir agora uma bênção especial sobre a vida financeira do teu povo, sobre essa casa, sobre essa família, sobre os negócios dos teus servos. Que o Senhor, ó Deus, abra portas nos céus e derrama bênçãos, ó Pai, sobre o teu povo. Abençoe a tua igreja, faça, ó Deus, o teu povo próspero, para a glória do Senhor. Mas, ó Deus, eu peço que o Senhor coloque também amor e generosidade no coração, na vida do teu povo, para que eles possam experimentar, ó Deus, o quão glorioso é poder contribuir com o reino, com a casa do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, que o Senhor venha alegrar a tua igreja, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, o teu povo espalhado na face da terra, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos a Deus, você anote aí que vai aparecer na tela nossa conta bancária para você poder transferir o seu dízimo, sua oferta, ou durante a semana fazer o depósito. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Amém. Amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 em diante. Abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus, acompanhe a leitura e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todas. Amém, amém. Amados irmãos, com toda certeza, nós temos uma facilidade muito grande de adorarmos ao Senhor, de cantarmos a Deus, quando tudo vai bem na nossa vida, quando a nossa saúde está bem, quando a nossa família está reunida, quando há dinheiro no banco, quando nós temos o nosso emprego, quando o nosso negócio vai bem, quando as pessoas, quando os amigos estão ao nosso redor. Mas com toda certeza, como ser humanos que somos, nós temos uma grande dificuldade de adorar o nosso Deus, de cantarmos louvores ao Senhor, de glorificarmos a Deus, quando as coisas vão de mal a pior, quando a doença nos abate, quando falta o dinheiro, quando estamos desempregados e quando há escassez dentro da nossa casa, quando os nossos inimigos, quando os nossos amigos vão embora, nós ficamos deprimidos, nós ficamos perturbados. A nossa alma agora, ela passa por um momento de grande tristeza e não há força em nós para adorarmos o Senhor, para louvarmos a Deus. Isso acontece com você? Isso é muito comum acontecer. Mas o que a palavra de Deus nos traz, o ensinamento das Escrituras, os Evangelhos, nos ensina, nos exorta que há possibilidade
Sim, há possibilidade de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus, da mesma forma, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites escuras da vida. E é sobre isso que trata esse texto que nós lemos. Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária. Paulo e Silas, eles saíram de Antioquia para a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo iria visitar as igrejas, e Paulo também tinha uma grande expectativa de expansão do reino de Deus, de novas igrejas sendo edificadas. E assim eles saem para essa jornada e Deus realmente está abençoando o apóstolo Paulo, Silas. Eles chegam até Filipos e a palavra de Deus nos fala que uma mulher de negócios dessa cidade chamada Lídia, ela se converte. Ela leva o apóstolo Paulo e Silas para a sua casa. E eles estão animados porque Deus está abençoando, tudo está indo muito bem. Eles estão com saúde. Eles têm prosperidade não somente financeira, mas eles têm prosperidade no empreendimento. Até nesse dia em que eles acordam, era um dia comum, parecia que tudo sairia conforme o planejado, e eles tomam um belo café da manhã, e eles partem para um lugar de oração, como era de costume. Eles iam adorar a Deus, eles iam orar, eles iam buscar enchimento de poder para mais um dia de trabalho, mais um dia de evangelização. Mas de repente, quando eles estavam encaminhando-se para esse lugar de oração, uma moça possessa de um espírito maligno, um espírito de adivinhação, se interpõe na frente deles e começa a gritar, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens anunciam o caminho da salvação. Para alguns de nós, isso seria algo muito bom, porque afinal de contas era uma boa propaganda, mas para o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele tem um discernimento espiritual. O Espírito Santo de Deus demonstra para ele que há algo de errado. Na verdade, algo de muito ruim está acontecendo na vida daquela menina, porque aquela menina estava possessa, ela era escrava de um espírito maligno, um espírito de adivinhação. A palavra de Deus fala que Paulo, ele fica indignado, mas essa palavra aqui no grego é o seguinte: Paulo, ele está incomodado. O seu coração agora está perturbado com a situação daquela menina. Paulo não está conformado com aquela situação, ele não fica conformado. De tal forma que ele expulsa aquele demônio em nome de Jesus. E aquele demônio sai daquela menina. Aquela moça se vê livre. O problema é que tinha muita gente que ganhava muito dinheiro com a desgraça daquela moça. Algo de bom que Paulo fez para aquela mulher, para aquela moça, seria algo de muito ruim para outros que viviam de usurpar da vida daquela menina. Muitas pessoas ganhavam muito dinheiro por causa da adivinhação, e aquilo trouxe um incômodo sobre a vida de muitos, de tal forma que os senhores daquela menina ficaram perturbados e foram até aos pretores, aos juízes da cidade, levando Paulo e Silas, e disse assim: olha, esses homens estão pregando costumes que nós não podemos receber. Esses homens estão atrapalhando a nossa cidade, porque nós somos romanos, nós temos outros costumes, e esses homens chegam aqui mudando tudo. A cidade está se tornando um caos. E o que acontece com Paulo e Silas? Os pretores, os juízes daquela cidade ordenam que açoitem Paulo e Silas em praça pública. Eles são açoitados com varas, eles apanham em praça pública. Agora, os corpos de Paulo e Silas são rasgados por aquelas varas. Aqueles homens, Paulo e Silas, eles são agora expostos ao ridículo, porque as suas vestes são rasgadas. Em praça pública, eles apanham.
eles são humilhados, e ainda mais, eles são jogados no calabouço. A palavra de Deus fala que eles foram lançados no cárcere interior, naquela cela mais profunda, mais escura daquela prisão. Uma noite muito escura para o apóstolo Paulo, tão escura, interessante, que não só uma noite escura para a alma, mas escura literalmente. A palavra de Deus fala nos próximos versículos que realmente, quando o carcereiro precisou entrar na prisão, precisou levar uma tocha para iluminar, porque não conseguia enxergar nada. Paulo e Silas estavam na plena escuridão. Mas a palavra de Deus fala que por volta da meia-noite, quando está tudo escuro, não podia se ver nada, Paulo e Silas estão com muitas dores, possivelmente eles estão com febre, os seus corpos estão ensanguentados, dores insuportáveis, mas a palavra de Deus fala que da boca deles saem orações e louvores ao nosso Deus. A palavra de Deus não diz que saem gemidos e murmurações, e é isso que nos traz uma grande lição nessa noite, porque a situação adversa sobre a vida de Paulo e Silas não muda o coração, não muda a disposição de adorar o Senhor, não muda realmente em nada a disposição do espírito e da alma em referência a Deus. Paulo e Silas não estão gemendo, eles estão orando. Paulo e Silas não estão murmurando e lamentando, eles estão adorando, eles estão cantando hinos de louvor, de tal forma que todos os outros presos ouvem em silêncio. Eles não estão murmurando, eles não estão fazendo oraçõezinhas baixas de lamentação, não. Eles estão orando em alta voz, eles estão cantando à meia-noite. É claro que eles estão sentindo dores insuportáveis. E como eu disse, possivelmente estão com febre. Mas eles estão louvando a Deus, eles estão adorando ao Senhor. Isso realmente não é algo que nós vemos todos os dias. Isso não é comum realmente a todos os cristãos. Mas deveria ser algo muito comum na nossa vida, nós que temos o Senhor Jesus. Nós que temos a nova vida. Nós que temos novas expectativas e perspectivas nessa vida com o Senhor Jesus. Nós que através do Espírito Santo de Deus, nós enxergamos a vida com os olhos de Deus agora. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você algumas verdades que serviram para a minha vida e creio que vai servir para você. Algumas verdades que estavam no coração do apóstolo Paulo e de Silas, que serviram de combustível e realmente de alicerce para continuarem louvando a Deus, adorando o Senhor da mesma forma, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento de grande tensão, de pressão absoluta, mesmo sofrendo dores, mesmo sendo largados, jogados numa cela insalubre, escura, deixados ali, possivelmente para morrer. Por isso eu quero compartilhar com você algumas verdades que devem alicerçar a nossa vida, para que possamos, no dia da angústia, quando nós passarmos por dias angustiosos, dias de tribulação, podermos, como Paulo e Silas, adorar o Senhor e louvar a Deus. Primeiro, eu só consigo adorar ao Senhor e louvar a Deus no dia da angústia, no dia da tribulação, como Paulo e Silas, quando a minha vida está alicerçada na certeza de que eu sirvo um Deus soberano. Eu preciso fazer com que essa verdade esteja no meu coração. Eu sou servo de um Deus soberano. Paulo e Silas tinham essa certeza. Deus é o Senhor da história. Todas as circunstâncias da vida, todos os eventos da nossa existência estão debaixo do cuidado do Senhor.
Deus preside sobre tudo. Deus reina sobre tudo e todos. Oh, meu amado irmão, não há nada na nossa vida que acontece por acaso. Nossas lutas e adversidades fazem parte do planejamento, do plano soberano de Deus. O propósito de Deus soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida vai se cumprir. Deus está no controle de todos os eventos da nossa história. Mas é claro, irmão, que nós às vezes não entendemos. E não entendemos porque somos limitados. E é por isso que nós precisamos alicerçar a nossa vida nessa verdade. Porque eu sou tão pequeno, eu sou tão efêmero, eu tenho realmente limitações, eu sou limitado em muitas coisas. E principalmente quando eu passo por adversidades, por lutas, eu tenho grande dificuldade em entender o que está acontecendo. É assim com todos nós. E era assim realmente com o apóstolo Paulo. Mas a diferença na vida do apóstolo Paulo e Silas é que eles sabiam que eles serviam um Deus soberano, um Deus que era Senhor da vida deles, e que nada pegava de surpresa ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Nada pega de surpresa o nosso Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que conduz a nossa história. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Por isso eu preciso crer no dia da dificuldade, da adversidade, quando dúvidas vêm ao meu coração, eu preciso ter como alicerce da minha vida essa verdade: eu sirvo a um Deus soberano. Eu posso, com a minha limitação, não saber o que está acontecendo. Eu não tenho como responder aos questionamentos da minha alma nesse momento. Mas eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não tenho respostas para dar à confusão que eu estou enfrentando. A tribulação é essa adversidade. Eu não tenho como responder, mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive. E Ele se levantará. O apóstolo Paulo e Silas, do mesmo jeito, eles estão num cárcere profundo. Eles estão sofrendo dores. O dia começou muito bem, pelo menos aos nossos olhos humanos. Começou muito bem, agora o dia termina com eles ensanguentados, jogados no fundo de prisão, colocados ali realmente para morrer. Mas eles estão adorando ao Senhor, eles estão orando a Deus, eles estão glorificando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles sabem que Deus é soberano, que o Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos, e que a nossa vida pertence ao Senhor, e você precisa colocar isso no seu coração, amado irmão, amada irmã. A sua vida pertence a Deus, a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus familiares pertence a Deus, os seus negócios, o seu emprego pertence ao Senhor, e tudo está debaixo do controle do Senhor. Mas a segunda verdade: eu consigo adorar a Deus, cantar louvores nos dias difíceis, nas noites escuras da vida, quando eu tenho certeza de que o sofrer por Cristo é um privilégio e faz parte da graça do Senhor. Oh, meu amado irmão, nós sofremos tanto, porque nós achamos ainda, apesar de nós termos o Evangelho de Jesus, apesar de nós lermos a palavra de Deus, ainda há na nossa mente, lá no fundo do coração, aquela inverdade. E qual é essa inverdade? É que nós, sendo filhos de Deus, servos do Senhor, não passaremos por lutas e tribulações. Isso é uma mentira que nós deixamos entrar no nosso coração. Essa mentira precisa sair e dar lugar à verdade. E qual é a verdade? Que apesar de sermos filhos de Deus, servos do Senhor, nós passaremos por muitas lutas, por muitas tribulações. Nós passaremos por situações da nossa existência que ficaremos perplexos, como diz o apóstolo Paulo.
Ficaríamos perplexos sem saber o que está acontecendo. O que nós precisamos ter como certeza da nossa vida, primeiro, é que sofrer por Cristo é um grande privilégio. E é por isso que Paulo, por exemplo, quando escreve, tempos depois, a igreja de Filipos, quando Paulo já não está lá mais em Filipos, ele escreve dizendo: portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo está falando, sofrer por Cristo é uma graça. E se é graça de Deus, sobre nós deve ser recebido com alegria. Se eu tenho certeza que estou sofrendo por Cristo, por causa do amor ao Senhor Jesus, eu devo me alegrar, porque eu tenho o privilégio de sofrer por Cristo, e por isso que Paulo e Silas estão adorando o Senhor. O corpo está ardendo, está doendo tudo, todas as juntas, não tem um lugar no corpo de Paulo e de Silas que não dói. Estão jogados numa prisão escura, mas eles estão adorando a Deus. E por que adoram? Porque sabem que é um privilégio adorar a Deus em meio ao sofrimento. É um privilégio sofrer por amor de Cristo. Essa é uma verdade que traz alegria e paz ao nosso coração no dia da angústia. E que não somente sofrer por Cristo é um privilégio, mas também faz parte da graça do Senhor Jesus. Faz parte da graça. E nós cristãos às vezes nos enganamos achando que graça de Deus somente são coisas boas aos nossos olhos. Boa aos nossos olhos. Mas, por exemplo, Romanos, quando Paulo escreve a Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O apóstolo Paulo está falando que a tribulação, apesar de ser difícil, ser assim, ruim ao primeiro momento, é difícil enfrentar mesmo, mas o apóstolo Paulo fala que toda tribulação, toda luta sobre a vida do crente tem uma finalidade, tem um propósito, e o propósito é produzir perseverança, robustez na nossa vida espiritual. É por isso que Paulo está cantando, é por isso que Paulo e Silas estão louvando a Deus, porque eles sabem que apesar do momento que eles estão passando, tudo aquilo servia para um elevo espiritual, para produzir músculos espirituais. Era a graça de Deus, era um privilégio adorar o Senhor, mesmo passando por lutas e tribulações. É um privilégio sofrer por Jesus. Mas em terceiro lugar, eu consigo adorar a Deus e louvar a Deus, mesmo nas noites escuras, em meio a grandes tribulações, quando Cristo é a fonte da minha alegria. E esse é um ponto fundamental para a minha vida e para a sua vida. Quem sabe você, nessa noite, está passando realmente por um tempo muito difícil. Você sofreu perdas. Nessa semana, aqui, na nossa comunidade, nós choramos por causa de perdas. E com certeza famílias aqui da igreja estão chorando nesse momento por causa de perdas. E nós sabemos que muitos nesse momento estão passando por tempo de luto, de grande tribulação. E o que vai fazer com que da nossa boca brote louvores ao nosso Deus, e que venha impedir murmurações, e sim, orações de louvor ao Senhor, é exatamente quando Cristo se torna a fonte da minha alegria. É a fonte da alegria. Isso era a realidade para Paulo e Silas. Realmente para Paulo, se tudo acabasse, ele estaria ainda repleto de alegria, porque Cristo estava nele e habitava nele, e ele era de Cristo e Cristo era dele, e Cristo era a fonte de toda a alegria para Paulo.
Por isso nada neste mundo, nada tinha um poder de tirar a paz, a alegria, os louvores da boca do apóstolo Paulo. Aí você pode falar assim, não pastor, mas o apóstolo Paulo cantou louvor ao Senhor realmente nesse tempo difícil, mas ele foi livre, ele foi liberto. Sim, meu irmão, mas num tempo futuro, um tempo depois desse aqui, do texto que nós lemos, Paulo foi preso novamente. Paulo foi preso da mesma forma, mas agora ele sabia, e quando ele escreve a Timóteo num tom de despedida, e falando assim, Timóteo, agora o meu corpo já é dado por libação, eu vou ser oferecido como sacrifício, Timóteo. E Paulo, ele não apresenta, ele não esboça nenhum sentimento de tristeza, ao contrário, ele está firme, ele está alegre, ele está feliz, porque ele diz assim, olha, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora não me resta mais nada nessa vida, a única coisa que me aguarda agora está na outra, do outro lado, que eu receberei da mão do meu Senhor a coroa da vida. Paulo continua o mesmo, porque a alegria de Paulo, a fonte dessa alegria é o Senhor Jesus. Ah, meu amado irmão, tudo vai mudar na minha vida e na sua vida quando a fonte da alegria, do nosso ser é o Senhor Jesus, for o Senhor Jesus. Claro que nós sofremos com perdas, claro que nós sofremos muito quando as coisas não vão bem, quando há escassez na nossa casa. Eu não estou falando que ser crente é ter ausência de tristeza, não. O apóstolo Paulo teve muitas tristezas. Paulo sofreu muito. O que eu estou falando é a base da nossa alegria. Porque é possível em Cristo sofrer e passar realmente por momentos de tristeza, mas sempre alegres no Senhor, sempre firmes. Sempre o corpo pode estar sendo destruído, mas o espírito está de pé. O corpo, como diz o apóstolo Paulo, pode estar sendo a cada dia mortificado, destruído, mas a cada dia o espírito vivificado. Porque Cristo é a fonte da alegria. Quando eu louvo ao Senhor, no meio das lutas e tribulações, tendo Cristo como fonte da alegria, Deus é glorificado. Deus realmente é glorificado. Olha o que acontece, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo e Silas estão presos, estão ensanguentados, estão lá no fundo da prisão. Os outros presos não conseguem nem vê-los, enxergá-los por causa da escuridão, mas eles conseguem escutá-los. E o som que eles ouvem não são choros, não são gritos de desespero, são palavras de louvor a Deus em oração. Cristo sendo glorificado através da vida de Paulo, e Paulo faz questão de declarar para todos que estão ali o quanto Deus é bom, o quanto Cristo é poderoso. Aqueles outros presos que estão ali na prisão não podem enxergar Paulo, mas ouvem louvores a Deus. E todos estão em silêncio, porque eles estão surpresos. Todos os presos estão ali surpresos. Que Deus é esse que faz com que dois homens ensanguentados, doentes, presos e possivelmente sentenciados à morte possam cantar louvores e demonstram alegria na alma? E eles começam a perceber que realmente aqueles homens, Paulo e Silas, adoram o Senhor Jesus. Eles adoram um Deus soberano, eles adoram um Deus que é poderoso, um Deus que está acima de tudo e de todos. Aqueles presos percebem que ali, através da vida de Paulo e Silas, há alegria na alma, apesar de todas as circunstâncias adversas da vida.
Por isso eu e você nessa noite, nós precisamos trazer para o nosso coração e alicerçar a nossa vida na certeza que nós servimos um Deus soberano, que é um privilégio para nós sofrermos por amor de Cristo, e apesar de estarmos nesse mundo aqui, enquanto estivermos, nós sofreremos mesmo, mas nós encaramos o sofrimento como um privilégio e como graça de Deus, tendo sempre como fonte da nossa alegria o Senhor Jesus. O Senhor é tudo para nós. Eu posso perder todas as coisas, eu posso estar indo para a morte como o apóstolo Paulo, mas o meu coração está feliz. O meu corpo pode estar sendo destruído, mas a minha alma está de pé. O meu espírito está vivo. E olha o que acontece. Quero encerrar dizendo para você a consequência desse louvor e dessa adoração de Paulo. A palavra de Deus fala que enquanto eles adoram o Senhor à meia-noite, exatamente naquele ponto mais escuro da noite, eles estão adorando ao Senhor, louvando a Deus. Em consequência disso, começa a acontecer uma sequência de improbabilidades humanas. Olha o que aconteceu enquanto eles estão adorando. De repente, enquanto oravam e cantavam, veio um grande terremoto. Um grande terremoto. E não somente um grande terremoto, mas toda a prisão ficou de pé. E a palavra de Deus fala que esse terremoto abalou, sacudiu os alicerces da prisão. A prisão foi sacudida, mas ela não caiu. Mas somente as portas foram abertas, todas as portas. Não somente a porta do cárcere onde estava Paulo e Silas, da cela onde estava Paulo e Silas, mas todas as portas se abriram. Todos os presos, no mesmo instante, ficaram livres. Por quê? A palavra de Deus fala que todas as cadeias, as algemas, caíram também em probabilidades. Outra improbabilidade é que nenhum preso fugiu. Pensa comigo, no meio de um terremoto, aquele estrondo todo, a terra sacudindo, a prisão sendo sacudida, portas sendo abertas, ali há todo tipo de gente, as cadeias, algemas caem por terra. Normalmente, o que iria acontecer? Toda aquela turma ali sai correndo. Mas a palavra de Deus fala que ninguém saiu do lugar. Ninguém saiu do lugar. Nenhum preso fugiu, de tal forma que o carcereiro, quando entrou e trazendo consigo uma tocha para iluminar, ele queria se matar porque ele viu as portas abertas. E ele ia se matar. Por que ele ia se matar? Porque se algum preso fugisse, iria ser feito a ele, ou ele seria sentenciado com a sentença dos presos. Então ele olhou aquelas celas todas abertas, e ele pensou, é melhor me matar do que sofrer na mão dos romanos. Mas quando ele vai se matar, Paulo grita, fala assim, ó, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Estamos todos aqui. A última improbabilidade que aconteceu foi que Paulo e Silas, somente eles foram livres. Os outros ficaram presos. O que eu quero trazer para você, irmão, é que enquanto nós honramos a Deus e glorificamos ao Senhor, em adorá-lo, em exaltá-lo, em glorificá-lo nos dias angustiosos, no dia da tribulação, enquanto nós fazemos isso, o Senhor vai operando a nosso favor. Deus vai agindo favoravelmente à minha vida e à sua vida. E coisas improváveis, as improbabilidades humanas vão acontecendo, porque Deus começa a fazer. Paulo e Silas adoravam a Deus e nem percebiam, nem sabiam, nem passavam pela cabeça deles que enquanto eles estavam adorando, louvando a Deus, Deus iria realizar aquele milagre. É isso que nós devemos fazer.
louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, tendo como base tudo que eu acabei de dizer, Deus sendo realmente o alicerce da minha vida. Ele é soberano. Eu sofro por Cristo, porque é um privilégio. Cristo é a fonte da minha alegria. Enquanto eu vou adorando, enquanto eu vou louvando ao Senhor, eu sei que Deus vai operando a meu favor. Deus vai mudando realidades. Coisas que humanamente falando seria impossível, mas Deus vai realizando coisas impossíveis. Fatos vão sendo transformados. Aonde existia tristeza e luto, Deus vai trazendo de forma sobrenatural alegria e paz. Realidades vão sendo transformadas. Vidas vão sendo erguidas. Vidas vão sendo transformadas. Vidas vão sendo libertas. Por isso, nessa noite eu quero desafiá-lo a cada dia buscar no Senhor essa alegria, essa paz. Que você adore o Senhor, que você louve o nome do Senhor a todo instante, a todo momento. E creia que Deus, enquanto você adora e louva, você vai experimentar um novo momento, um novo tempo de Deus na sua história, um milagre de Deus. Eu quero encerrar lembrando você da história do rei Josafá, rei de Judá. Rei de Judá, ele foi ali surpreendido com um grande exército vindo para destruir Jerusalém, destruir Judá. E Josafá, ele consulta a Deus, ele ora a Deus e pede socorro ao Senhor. E o profeta de Deus se levanta para dizer o seguinte: olha, Josafá, a batalha é do Senhor, não te preocupes com isso. Esse grande exército vem contra ti, mas a batalha é do Senhor. A luta está vindo, a aprovação está vindo, Josafá, mas a batalha é do Senhor. É Deus que vai guerrear por você. E o que Josafá fez? No outro dia levantou-se com o seu exército e colocou à frente do seu exército, não os melhores guerreiros, não os campeões de batalha, mas colocou à frente do seu exército os levitas, os adoradores. E eles foram diante do exército de Deus, levando as bandeiras, levantando as bandeiras, dizendo, cada uma daquelas bandeiras, dizendo o que o Senhor era, o que o Senhor faria, engrandecendo o nome de Deus. E eles louvaram o nome do Senhor, marchando para a guerra. Quando eles chegaram diante do outro exército, eles perceberam que todos estavam já mortos, porque Deus tinha realmente vencido a batalha por eles. Quando nós louvamos ao Senhor, adoramos a Deus, eu creio firmemente que há realmente uma batalha espiritual. O diabo, ele tenta de todas as formas tirar da sua vida a alegria no Senhor, tirar os louvores da sua boca, porque você foi criado para adoração, foi criado para glorificar o nome do Senhor. E quando Satanás consegue tirar isso, ele está vencendo algumas batalhas. Por isso, quando nós adoramos o Senhor e louvamos a Deus, nas noites escuras, em meio a tribulações, a batalha espiritual está sendo vencida. E Deus vence a nossa guerra, Deus conquista as nossas vitórias, e Deus nos dará vitória no final. Alegra o teu coração, louve ao Senhor, fortalece o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, eu quero, ó Deus, clamar o Senhor mais uma vez, sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, que ouvem essa palavra, que o Senhor venha encorajar cada um de nós, que possamos realmente ser como Paulo e Silas, louvar o Senhor, glorificar o teu santo nome, mesmo nos dias de angústias, mesmo em meio a lutas e tribulações. Que o Senhor, ó Deus, nos faça vitoriosos, que o Senhor coloque, ó Deus, sempre na nossa boca um hino de louvor, palavras que glorificam ao Senhor.
fortalece a nossa alma. Faça, ó Deus, com que o Senhor seja a nossa fonte de alegria. Dá-nos a certeza que o Senhor é soberano sobre tudo e todos. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe essa casa, abençoe essa tua serva, esse teu servo que agora passa, ó Deus, por um momento de grande angústia. Ó Deus, enquanto o teu servo e tua serva louva, venha, ó Deus, surpreendê-los, como o Senhor surpreendeu Paulo e Silas naquela prisão. Que improbabilidades humanas venham a acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado irmão, Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça, te dê alegria. Que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe. Terça-feira estaremos juntos novamente, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus, tenha uma boa noite, debaixo da graça e da proteção do Senhor Jesus. Amém e amém. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Jesus, Deus abençoe a todos.